Estados Unidos lançam um exercício de mísseis nucleares Minuteman III. Os Estados Unidos realizaram o lançamento de teste planejado de um míssil balístico intercontinental ICBM Minuteman III desarmado, anunciou o Comando de Ataque Global da Força Aérea. O primeiro dos dois lançamentos do míssil Minuteman, programados para esta semana, ocorreu na base da Força Espacial em Vandenberg, em Santa Bárbara, Califórnia, na madrugada de terça-feira 3 para quarta-feira 4/6 de 2024. Um vídeo de 73 segundos divulgado pela base mostrou o lançamento do míssil enquanto ele viajava para a alta atmosfera. O veículo de reentrada do ICBM viajou cerca de 6.760 km até o local de testes de defesa de mísseis balísticos Ronald Reagan do Comando de Defesa Espacial e de Mísseis do Exército dos Estados Unidos no atol de Kwajalein, nas Ilhas Marshall. O coronel Brian Titus, subcomandante do Space Launch Delta 30, disse que o lançamento terá um significado imenso para a defesa nacional e para mostrar a experiência de nossa equipe dedicada. No entanto, sublinhou no comunicado citado pela revista Newsweek que tais testes já ocorreram mais de 300 vezes antes e esse teste não é o resultado dos atuais acontecimentos mundiais. Em novembro passado, um LGM-30G Minuteman III desarmado foi desativado sobre o Oceano Pacífico na época. O comando afirmou que o lançamento foi encerrado devido a uma anomalia sem dar maiores explicações. No entanto, a publicação de defesa The War Zone descreveu a falha como preocupante. Um observador publicou uma imagem do que parecia ser uma recuperação incomum na trajetória do míssil após o lançamento. Existem cerca de 400 ICBMs Minuteman nas bases da Força Aérea dos Estados Unidos em Wyoming, Montana e Dakota do Norte, e eles são verificados regularmente. A Força Aérea dos Estados Unidos disse em 2021 que havia abortado outro lançamento de teste de rotina com o míssil ainda no solo por razões não especificadas, enquanto 3 anos antes o voo de outro LGM-300G Minuteman foi encerrado sobre o Pacífico. Tropas ucranianas perdem no total 1.550 militares. Rússia derruba um avião Su-25, diz o Ministério da Defesa. Agrupamento de tropas russas Jung-Su melhorou sua posição na parte dianteira do fronte. As tropas ucranianas perderam mais de 470 combatentes, 2 veículos de combate em infantaria e várias peças de artilharia, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Segundo o comunicado, o agrupamento de forças russas de Dnieper atingiu durante o dia equipamentos e contingente de formações ucranianas na área dos povoados de Rabotino e Lobkovoy, na região de Zaporozhye. Nessa direção, Kiev perdeu até 75 soldados, 2 obuseiros M777 dos Estados Unidos e um obuseiro D-20. Além disso, foi derrubado um avião ucraniano de ataque ao solo Su-25. Detalhes também que as unidades de agrupamento de tropas russas Sever-Norte continuam avançando na profundidade de defesa ucraniana na região de Kharkov. Foram repelidos 3 contra-ataques do adversário. As perdas da Ucrânia foram de até 105 soldados, um veículo de combate e sistema de mísseis antiaéreo OSA e um obuseiro M777 dos Estados Unidos, entre outros equipamentos militares. Por sua vez, os sistemas russos de defesa antiaérea derrubaram nas últimas 24 horas 41 drones ucranianos, 18 projetos de vários sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e 2 bombas aéreas guiadas Hammer. Militares do agrupamento de tropas Tresny Centro infligiram derrota a 4 brigadas ucranianas da República Popular de Donetsk e repeliram 5 contra-ataques. As perdas das tropas ucranianas foram de até 370 militares, 4 veículos blindados de combate, um obuseiro M777, uma peça de artilharia propulsada, 2 S-1 Gvozdyka, um canhão M119 dos Estados Unidos e vários outros equipamentos. No total, desde o início da operação especial, foram destruídos 610 aviões militares ucranianos, 274
helicópteros, 25.122 veículos aéreos não tripulados, 527 sistemas de artilharia antiaérea, 16.247 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.328 veículos de combate e sistemas de lançamento múltiplo, foguetes, 10.074 peças de artilharia de campanha e morteiros, além de 22.263 unidades de veículos militares especiais. Como a OTAN se reforça desde o início da Operação Militar Especial Russa? Pergunta. Iniciada a Operação Especial Russa na Ucrânia, a OTAN aumentou sua presença militar no flanco leste de 4 grupos de combate multinacionais para 8. A reorganização das Forças Armadas da Aliança está programada para ser realizada até meados de 2024, o que permitirá a implantação de um exército de mais de 300 mil soldados em um curto período de tempo. De acordo com o jornal espanhol El País, a OTAN está concluindo a maior reorganização desde a Guerra Fria contra a ameaça da Rússia e o terrorismo. Segundo disseram as fontes do jornal ligadas à Aliança do Atlântico Norte, a maior reorganização desde o fim da Guerra Fria representa uma nova arquitetura da segurança da OTAN adaptada para o novo cenário geopolítico na Europa baseado no conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. Armas nucleares próprias, Reino Unido 120, França 280, armas nucleares dos Estados Unidos, Alemanha 100, Itália, Turquia 100, Itália e Turquia, Países Baixos e Alemanha 100, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Itália e Turquia 100 ogivas implantadas nos Estados Unidos. Força de reação da OTAN. Forças de reação imediata são envolvidas logo no início para demonstração de força. Corpo de implantação rápida são envolvidas se as forças de reação imediata não conseguirem conter a crise. Todas as estruturas das forças conjuntas e combinadas da OTAN incluem componentes terrestres, aéreo e marítimo. As forças de reação também incluem forças de operações especiais. Corpo de implantação rápida, 300 mil efetivos, até 10 divisões, 570 aviões de combate, até 150 navios de guerra. A reorganização das forças de reação deve ser concluída até meados de 2024. Primeiro nível, 100 mil homens em implantação em até 10 dias. Segundo nível, 200 mil soldados de 10 a 30 dias. Terceiro nível, 500 mil soldados de 30 a 180 dias. Forças de defesa principais, 35 divisões, 95 brigadas autônomas, 4.150 aviões de combate, 600 navios de guerra. Forças de reforço da OTAN, 20 divisões, 30 brigadas autônomas, até 1.500 aviões de combate, 200 navios de guerra. Após o início da Operação Militar Especial Russa na Ucrânia, a aliança aumentou o número de grupos de combate no flanco leste até junho de 2017, a partir de março de 2022. O secretário-geral da OTAN reconhece que a Rússia fortaleceu rapidamente sua indústria de defesa. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em entrevista à Sky News, reconheceu que a Rússia fortaleceu sua indústria de defesa mais rápido do que o esperado e reclamou que os países da OTAN, pelo contrário, perderam muito tempo para produzir as armas necessárias. É verdade que a Rússia tenha sido capaz de reforçar sua indústria de defesa mais rápido do que esperávamos. E é verdade que os aliados da OTAN gastaram mais tempo do que deveriam para aumentar nossa produção, disse Stoltenberg. Os Estados Unidos e seus aliados europeus da OTAN têm enviado bilhões de dólares em armas e equipamentos militares para a Ucrânia após a escalada do conflito ucraniano em fevereiro de 2022. Por sua vez, Moscou afirmou repetidamente que a assistência militar ocidental não augura nada de bom para a Ucrânia, apenas prolonga o conflito, e que qualquer carregamento de armas se torna um alvo legítimo para o exército russo.
soldados russos recebem coletes à prova de bala com proteção reforçada. As Forças Armadas da Rússia receberão um lote de coletes à prova de bala da marca Obereg, com uma área de proteção maior, informou o serviço de imprensa da corporação estatal Rostec. A fábrica Octava, em Tula, pertencente à Rostec, assinou um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia para fornecer um grande lote desses coletes. O equipamento será entregue na versão modernizada com maior área de proteção, detalha o comunicado de imprensa. De acordo com os requisitos, o Ministério da Defesa, o equipamento individual tem um nível de proteção BR4, ou seja, protege contra balas perfurantes com núcleo reforçado da munição de armas automáticas de 7,62 mm por 39 mm e de 5,45 mm por 39 mm. A base dos elementos de proteção são placas de cerâmica com resistência antibala. O equipamento também contém pacotes de fibra de aramida que protegem contra estilhaços, permitindo ainda o uso dos coletes sem as placas. Por exemplo, na ausência de combate com armas automáticas. O equipamento tem uma alta confiabilidade e as propriedades do equipamento permanecem inalteradas, mesmo em condições extremas, por exemplo, na água e mudança de temperatura desde 40 graus negativos até 40 graus positivos. O coronel ucraniano destaca cidades cuja perda será grande problema para Kiev. A perda da cidade de Volchansk, na região de Kharkov e Chassovyar, na República Popular de Donetsk, será um grande problema para a Ucrânia na véspera da cúpula da paz na Suíça, disse o coronel aposentado do exército ucraniano Oleg Starikov em uma entrevista ao canal no YouTube Politeca. Nós, Ucrânia, temos duas zonas que não podemos de maneira nenhuma perder. São Chassovyar e Volchansk. Isso, a entrega de Chassovyar e Volchansk, já será um grande problema, opina o coronel ucraniano. De acordo com Starikov, a tomada de Volchansk permitirá que o exército russo vá para a retaguarda do grupo do exército ucraniano de Kupiansk e isole as forças ucranianas no leste da região de Kharkov. A perda de Chassovyar, por sua vez, levará à divisão do grupo ucraniano em Donbás em duas partes e permitirá que a Rússia desenvolva uma ofensiva tanto no norte como no sul, disse o militar aposentado. Além disso, ele acrescentou que a perda das cidades também traz riscos políticos para Kiev. O coronel sugeriu que as perdas territoriais poderiam afetar negativamente os resultados das reuniões internacionais com a participação da Ucrânia. Em termos políticos, é claro, não seria bom, porque vamos ter o encontro na Suíça, advertiu. Recentemente, os militares russos estão avançando ativamente na profundidade da defesa do adversário na região de Kharkov, já tomaram vários povoados. A cidade de Chassovyar é de grande importância operacional e estratégica. Ela se situa em uma elevação que abre caminho para a maior aglomeração urbana de Slavyansk e Kramatorsk, na República de Donetsk, que está sob o controle das forças ucranianas, bem como para a cidade de Konstantinovka. A Suíça vai sediar a conferência sobre a Ucrânia dia 15 e 16 de junho em Burgstock, perto de Lucerna. Israel lançou 70 mil toneladas de bomba em Gaza, superando o marco da Segunda Guerra Mundial, diz o relatório. Desde outubro do ano passado, o número de bombas enviadas à faixa de Gaza por Tel Aviv ultrapassou as bombas lançadas em Dresden, Hamburgo, Londres, durante a Segunda Guerra Mundial, e apontou o relatório do Monitor Euro-Mediterrâneo dos Direitos Humanos. A organização com sede de Genebra estimou o número de toneladas de bombas israelenses lançadas sobre o enclave palestino ao cobrir o período de entre 7 de outubro e 24 de abril. Estima-se que Israel tenha lançado mais de 70 mil toneladas de explosivos na faixa de Gaza, além de suas operações de demolição, resultando na destruição de todos os edifícios a uma distância de até 1 quilômetro do leste e do norte da faixa, a fim de criar uma chamada zona tampão, de acordo com a organização de monitoração dos direitos humanos citada pela agência Anadolu. Os alemães bombardearam Londres, lançando cerca de 18.300 toneladas de bombas entre 1940 e 1941. Segundo várias estimativas, os aliados lançaram 8.500 toneladas de bombas sobre Hamburgo no verão de 1943, disse Hendrik Althoff,
pesquisador do Departamento de História da Universidade de Hamburgo. Os aliados também utilizaram 3.900 toneladas de bombas em Dresden em fevereiro de 1945, segundo registros históricos. No total, são cerca de 30.700 bombas, 39.300 a menos do que as lançadas em Gaza. Desde então, mais de 36.500 palestinos foram mortos em Gaza, a maioria mulheres e crianças, e quase 83 mil ficaram feridos, segundo as autoridades de saúde locais do lado israelense. Foram 1.200 mortos e 253 sequestrados. Quase 8 meses após o início da guerra entre Israel e Hamas, vastas áreas do enclave estavam em ruínas no meio de um bloqueio paralisante de alimentos, água potável e medicamentos. Novas falas do Irã sobre armas nucleares são explosivas anti-caldeirão no Oriente Médio, diz mídia. Declarações recentes de atuais e antigos responsáveis iranianos de que a sua doutrina nuclear oficial, que proíbe o desenvolvimento de uma bomba, poderia ser revista, estão em foco na reunião da Agência Internacional de Energia Atômica esta semana em Viena, escreve a Bloomberg. Qualquer decisão de retirada do acordo internacional relativo às capacidades nucleares do Irã e da construção de uma arma poderia desencadear uma corrida armamentista regional e aumentar dramaticamente as tensões entre a República Islâmica e o Ocidente, relata a mídia. Muitos países disseram que se o Irã obtiver armas nucleares, farão o mesmo. Adicionar armas nucleares ao caldeirão do Oriente Médio é uma péssima ideia, disse Rafael Gross, diretor-geral da IEA, citado pela agência. No mês passado, um importante legislador e um antigo chanceler do Irã afirmaram à imprensa estatal que o país poderia mudar a sua posição em relação às armas nucleares se Israel atacasse a sua infraestrutura nuclear. Os comentários foram feitos depois de Teherã e Tel Aviv quase terem entrado em guerra em abril. Diplomatas estão ponderando se devem aprovar uma resolução de censura condenando o Irã pelas declarações por supostamente bloquear uma investigação da IEA sobre partículas de urânio detectadas em um local não declarado. Mas Gross ainda acredita que o diálogo seja possível. Falei com o ministro das Relações Exteriores em exercício há alguns dias e não tenho dúvida de que o Irã continuará trabalhando com a IEA, disse Gross, referindo-se a uma conversa em 31 de maio com Ali Bagheri Kani, nomeado para liderar o Ministério das Relações Exteriores iraniano até um novo governo seja formado. Os Estados Unidos deram um ultimato à República Islâmica na última reunião da IEA. Coopere ou enfrentará censura, o que poderá levar a um encaminhamento para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. No entanto, foram os próprios Estados Unidos que se retiraram do acordo do Plano de Ação Conjunto Global em 2018. O acordo garantia que o programa nuclear do Irã seria exclusivamente pacífico e estabelecia o calendário e as disposições para o cancelamento das sanções norte-americanas e europeias relacionadas ao país do Oriente Médio. Finlândia reforça capacidade de artilharia para a defesa costeira. A Finlândia é o mais recente país nórdico a reforçar sua defesa costeira, com a aquisição planeada de mais de uma dúzia de sistemas de artilharia autopropulsada para proteger as águas territoriais do país do Mar Báltico. O Comando Logístico Finlandês, que supervisiona as aquisições de equipamento militar, anunciou um concurso para a aquisição de até 20 sistemas de artilharia, dependendo do financiamento disponível, sem divulgar o valor do contrato. Os objetivos destas compras será criar uma capacidade de artilharia móvel dedicada à defesa costeira, a fim de envolver navios em águas territoriais finlandesas na zona litoral, incluindo o arquipélago e forças hostis em terra. De acordo com documentos publicados recentemente, o mar territorial da Finlândia cobre uma área de
54.130 km², de acordo com a base de dados de planeamento espacial marítimo da Comissão Europeia. Os requisitos listados para os sistemas de artilharia exigem que possuam um elevado grau de mobilidade, de modo a permitir a implantação de um ambiente costeiro finlandês, e que a munição seja compatível com o Memorando de Entendimento Conjunto de Balística da OTAN. Uma opção adicional para o período de 2029 e 2031 abrange mais 6 sistemas, dependendo da quantidade a adquirir. Na semana passada, o vizinho da Finlândia, a Suécia, lançou um apelo à aquisição de armas antiaéreas para serem colocadas no combate Bolt 90 de fábrico sueco para interceptar drones e helicópteros adversários. O reforço nórdico das capacidades de defesa marítima surge no contexto de preocupações crescentes sobre as aspirações da Rússia na região do Mar Báltico. No mês passado, Moscou sugeriu planos para revisitar e expandir as suas fronteiras marítimas em torno das ilhas da Rússia, no Golfo da Finlândia, em torno de Kaliningrado. Uma iniciativa que tem o potencial de agitar disputas territoriais com vários países da OTAN. A frota costeira da Marinha finlandesa mantém um elevado grau de prontidão operacional, concentrando-se em parte na guerra contra Minas e no apoio ao serviço de combate marítimo. Estados Unidos e Filipinas expandem exercícios para limites territoriais em meio à tensão com a China. O navio de pesca filipino atravessa Scarborough Shoal, no mar da China Meridional, quando 2 navios da guarda costeira chinesa dispararam canhões de água em ambos os lados do barco. O incidente ocorrido em 30 de abril durante o exercício Balikatan com as Forças Armadas Americanas e Filipinas é apenas um exemplo que se tornou uma ocorrência comum, a agressão chinesa em áreas que as Filipinas retiram do seu território. Embora, nomeadamente, as 2 nações asiáticas estejam entre várias outras que afirmam soberania sobre as características geográficas locais. Ainda assim, as atividades militares da China na região estão se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos, das Filipinas, o aliado mais antigo dos Estados Unidos na região do Pacífico desde 1951. Os Estados Unidos continuam a encontrar formas de fortalecer as defesas em todo o Pacífico para dissuadir a China e contrariar sua influência. As Filipinas, uma nação composta por mais de 7 mil ilhas e ilhotas, estão situadas em uma localização privilegiada. Os Estados Unidos e as Filipinas mantêm Balikatan, uma palavra tagalo para ombro a ombro, quase anualmente, há quase 40 anos. No entanto, o âmbito e a dimensão do exercício tem sido relativamente limitadas até os últimos anos. A expansão do exercício é um reflexo direto do reconhecimento das Filipinas de que faltam defesas territoriais. Os exercícios são como uma segunda linguagem que, ao realizar o exercício, você também envia uma mensagem aos seus adversários, aos seus parceiros com ideais semelhantes e outras partes interessadas. Disse o coronel Michel Lógico, diretor do Centro de Treinamento Conjunto e Combinado das Forças Armadas das Filipinas e um agente executivo de Balikatan. O exercício costumava ser confinado a locais militares centrais na ilha principal de Luzon, mas agora os eventos estão espalhados por todo o país, desde as ilhas mais ao norte até a ilha de Palawan, no sudoeste. A expansão do exercício para os locais como Ilocos Norte, ao longo da costa noroeste da ilha de Luzon, envia uma mensagem de confiança da nossa capacidade de proteger o mais ao norte possível. É também uma mensagem de dissuasão, portanto, se algum dos nossos adversários tiver algum desígnio que envolva as áreas do norte, estamos a dizer que estamos a desafiar sua presença marítima e aérea nesta área apenas pela nossa presença ou apenas pela nossa presença bilateral, disse Lógico. Uma série de exercícios que normalmente se centravam na assistência humanitária e na ajuda em caso de desastre
bem como em conjuntos de missões de luta contra o terrorismo, centra-se agora em operações complexas em vários domínios. Embora Balikatan tenha sido anteriormente um evento bilateral, o exercício inclui agora mais de uma dúzia de países como observadores ou participantes diretos e espera-se que esse número aumente. Durante as 2 semanas de Balikatan, começando em abril e terminando em maio, 233 navios chineses foram avistados no mar das Filipinas Ocidental, um termo que o governo filipino às vezes usa em referência à sua zona econômica exclusiva. De acordo com a matéria de primeira página do jornal de 8 de maio, 8ª edição do The Manila Times, as Filipinas estão levando uma surra uma vez por mês pelos chineses nas ilhas Spratly, diz Gregory Poling, especialista marítimo asiático do think tank Centro de Estudos de Estratégias Internacionais. A tensão pode ser maior no Second Thomas Shoal, onde há um contingente de fuzileiros navais filipinos a bordo de um navio-tanque de desembarque da época da Segunda Guerra Mundial, a Sierra Madre. O navio está no Recife desde 1999, diz Poling. A Sierra Madre mantém as forças chinesas fora do estratégico local, mas na próxima tempestade poderá desaparecer, segundo Mark Montgomery, analista focado na Ásia do think tank Fundação para a Defesa das Democracias. Se isso acontecer, os chineses assumirão o controle do Second Thomas Shoal. Isso nunca mais terá uma pegada filipina, disse ele. A China tem ficado extremamente imprudente lá nos últimos meses, de acordo com Poling, que diz que o país envia regularmente pelo menos 50 barcos ao redor do banco de areia, toda vez que as Filipinas reabastecem a Sierra Madre, assediando a tripulação com conhas de água de alta pressão, instrumentos acústicos, dispositivos de lasers de nível militar. O anterior presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, distanciou seu governo dos Estados Unidos e cancelou temporariamente um acordo de forças visitante entre as duas nações. De acordo com o Pentágono, as atividades do acordo vão desde intercâmbios de peritos a visitas a navios, a exercícios de componentes e grandes exercícios de treino conjunto combinados. Duterte também interrompeu o exercício Balikatan em 2020, uma tentativa de melhorar as relações com a China. No entanto, a situação no mar da China Meridional não melhorou. O novo presidente, Bongbong Marcos, tem trabalhado para fortalecer rapidamente as relações com os Estados Unidos e alguns outros países do Pacífico desde a sua eleição em 2022. Os militares filipinos estão agora concentrados em operações de defesa territorial, e essa mudança de contra-insurgência é um apoio aos nossos aliados e aos nossos aliados do tratado. Essa defesa é importante. Disse o general Charles Fling, chefe do exército dos Estados Unidos no Pacífico em maio. Ajudamos a defender o terreno, ajudamos a defender as pessoas e ajudamos-lhes a proteger e defender a sua integridade territorial e soberania nacional. Durante o Balikatan em 2023, o exército filipino solicitou um exercício de tiro real no litoral, na província de Ilocos Norte, mas em vez disso foi instruído a transferir o evento para o sul, para Zambales, onde já existe uma instalação militar por razões políticas, disse lógico. No início da conferência de planejamento para 2024, estabeleci como objetivo pessoal trazer o exercício de volta a Ilocos Norte, disse lógico. Não apenas envie uma mensagem de que as Filipinas podem proteger, podem projetar poder militar, mas é uma forma de nos sentirmos confortáveis com o desconforto da área. Os casos anteriores do exercício ocorreram em campos militares ou instalações de treinamento naval, como o Forte Mag Saysay, localizado no centro de Luzon, inspirado no lógico. Alguns deles são um pouco restritivos, disse ele. É um ambiente controlado. Lógico, também tinha mais 2 objetivos anteriormente proibidos pela administração do teste:
realizar exercícios de tiro real e outros exercícios no mar, além de 12 milhas náuticas das Filipinas, e treinei no mar das Filipinas Ocidental, uma zona econômica exclusiva estende normalmente por 200 milhas náuticas, além do mar territorial de um país. Os militares filipinos, juntamente com os seus parceiros americanos e australianos, realizaram um grande exercício de fogo real que afundou o navio na costa de Ilocos Norte em 8 de maio. E este ano, Balikatan estende-se 300 milhas náuticas no mar das Filipinas Ocidental, lógico disse. Enquanto as Filipinas se concentram na sua própria defesa, a América tenta fortalecer as suas parcerias no Pacífico. Vê a nação do arquipélago como fundamental para a construção de uma rede de forças terrestres que possam dissuadir aqueles que ameaçam a estabilidade regional, de acordo com Plínio, chefe do exército dos Estados Unidos no Pacífico. As Filipinas não são apenas o aliado mais antigo dos Estados Unidos na região, mas também estão posicionadas perto de Taiwan, uma ilha que a China considera uma província rebelde e ameaçou retomar a força. Parte da estratégia do exército dos Estados Unidos no Pacífico, diz Fleng, é construir uma rede estratégica de poder terrestre. Essa rede deve estar em posição de defender a nossa soberania, de proteger o nosso povo, de defender os seus direitos ao abrigo do direito internacional. Disse ele na conferência LAMPAC da Associação do Exército dos Estados Unidos em Honolulu, Havaí. O exército não tem na região do Pacífico o mesmo tipo de configuração que tem na Europa, no que diz respeito a estoques pré-posicionados, e não há nenhum membro da OTAN da Ásia. Como resultado, os Estados Unidos pretendem estabelecer relações com nações insulares individuais no Pacífico para que possam assumir uma postura regional mais forte. Balikatan, o exercício Salaknib, que tiveram lugar em abril e maio, fazem parte disso. Este ano, a presença militar dos Estados Unidos aprofundou-se nas ilhas do norte das Filipinas. Por exemplo, a primeira força-tarefa multidomínio do exército dos Estados Unidos criou um posto de comando da companhia em Basco, uma pequena ilha na cadeia das ilhas do norte, para realizar inteligência, vigilância e reconhecimento. No dia claro, Taiwan é visível de pontos da ilha remota. Também em Basco, mergulhadores do exército ajudaram a arrastar uma área portuária e a construir um novo cais capaz de acomodar navios maiores. Em Ibayate, vizinho de Basco, a norte, o 8º Comando de apoio ao Teatro da Força estava a construir um armazém para apoiar a assistência humanitária. O exército também praticou a rápida implementação de seu sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade em todas as Filipinas. Em Palawan, ao aeroporto Lalu, no norte de Luzon, até Port Irene, mais ao norte. Enquanto isso, uma força-tarefa multidomínio implantou pela primeira vez seu nascente lançador de mísseis Mid-Range Capability. A arma aérea voa para Loag, na costa noroeste de Luzon, a partir da base conjunta Lewis McChord, no estado de Washington. Três dos 4 locais abrangidos pelo acordo de cooperação reforçada em defesa foram utilizados de diversas formas durante o Balikatan. O acordo permite que os Estados Unidos financiem esforços de melhoria de infraestruturas e de construção de bases militares filipinas existentes, entre outros locais, e enviem tropas rotativamente. O acordo foi assinado em 2014 e distribuído originalmente por 6 locais. Em 2023 foram acrescentados mais 4 sites locais. Um dos maiores empreendimentos é a implementação pelo Exército dos Estados Unidos de uma versão exportável do seu Centro Conjunto de Preparação Multinacional do Pacífico. O Exército trouxe capacidade para Fort Magsaysay, um dos locais do acordo, para realizar uma rotação de treinamento com os militares filipinos, enquanto a nação do Pacífico procura estabelecer sua própria capacidade de treinamento de alto nível, semelhante ao centro. Em preparação para Balikatan, o Major-General Lodevik Grimid, vice-comandante do exército filipino, disse que as forças participantes, para se concentrarem em serem capazes de lutar lado a lado e considerarem-se: vocês acham que estamos prontos, que somos interoperáveis? Na verdade,
este esforço para garantir que as forças das nações possam trabalhar em conjunto de forma integrada é novo, disse Gwynedd. E há espaço para melhorias, por exemplo, nas táticas, na partilha de dados e na distribuição de suas capacidades. Mas houve progresso, por exemplo, durante um exército de tiro real como parte de Salaknib, uma equipe de bombeiros dos Estados Unidos voou um sistema aéreo não tripulado que estava gravando vídeos em movimento total de alvos no campo de tiro, enquanto os soldados filipinos permaneciam em uma posição escondida, de acordo com o brigadeiro general David Zinn, vice-comandante da 25ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos. Esse vídeo foi visto do posto de comando do batalhão dos Estados Unidos e o comandante da companhia filipina estava no posto de comando dos Estados Unidos olhando o vídeo para ver essa inteligência, disse Zinn. O comandante filipino então usou um rádio dos Estados Unidos para se comunicar com sua equipe de bombeiros usando rádios filipinos para avançar e destruir alvos. Assistir à demonstração parece simples, disse Zinn, porque é uma chamada de rádio, mas tendo participado no trabalho para obter interoperabilidade técnica com parceiros no passado, foi bastante significativo que o que eles fizeram isso é só conseguir isso trabalhando e só conseguiram isso trabalhando juntos, dedicando tempo a fazê-lo, observou. Começando durante os exercícios de Balikatan no ano passado, na parte norte de Luzon, a primeira força-tarefa multidomínio ajudou a desenvolver uma célula combinada de fusão de informações e efeitos que permitia aos Estados Unidos e às Filipinas ver as mesmas informações e ações coordenadas que interações anteriores faltou o exercício. Uma coisa que percebemos rapidamente foi que muitas vezes tentamos aumentar a classificação quando construímos esses nós de comando e controle com base em acordos de compartilhamento, disse o brigadeiro general Bernard Harrington, que comanda a força-tarefa. Descobrimos que a melhor coisa a fazer era reduzir isso a um nível não confidencial, disse Harrington. Temos interoperabilidade humana por estarmos juntos na mesma sala. Tinha interoperabilidade técnica para reconstruir esta rede com o sistema e depois ter interoperabilidade processual. Harrington disse que eles continuaram a melhorar a capacidade durante os eventos de Balikatan deste ano e agora querem fornecê-la a outros aliados e parceiros regionais. Lógico, disse que ainda não pode ser feito mais para beneficiar a interoperabilidade em exercícios futuros, acrescentando que estes devem concentrar-se na guerra de informação, no domínio cibernético e em soluções de baixa tecnologia para problemas de alta tecnologia. Se demorarmos na curva de aprendizado, seremos superados. Aqui devemos prestar atenção agora, disse ele. Israel comprará 25 caças F-35 dos Estados Unidos por 3 bilhões. O Ministério da Defesa de Israel assinou um acordo com o governo dos Estados Unidos para a compra de 25 caças F-35 com tecnologia Stealth, no valor de 3 bilhões, informou a assessoria de imprensa da autoridade militar israelense. O Ministério da Defesa assinou recentemente um acordo nos Estados Unidos para a compra de um terceiro esquadrão de aeronaves F-35 para a Força Aérea Israelense. O acordo inclui a compra de 25 aeronaves F-35 fabricadas pela Lockheed Martin, além de suporte e manutenção, diz o comunicado. O valor do acordo é estimado em cerca de 3 bilhões, que serão atribuídos como parte da ajuda militar anual dos Estados Unidos a Israel. Segundo o Ministério, com a aquisição, a frota das mais recentes aeronaves Stealth da Força Aérea Israelense passará a contar com 75 unidades. As entregas deverão começar em 2028. A estimativa é de que sejam entregues entre 3 e 5 aeronaves por ano.